O Festival Curicaca vai conectar Brasília e suas regiões administrativas em torno do que há de mais moderno no mundo da indústria. O nome Curicaca vem de uma ave típica do Cerrado brasileiro, conhecida por seu dom especial. Canta para anunciar mudanças. E o festival vai acontecer na capital federal e contará com shows, palestras, exposições, cursos e circuitos de startups espalhados por vários pontos do Distrito Federal. O evento deve reunir cerca de 100 mil pessoas. O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, fala sobre o festival. A gente quer fazer um evento para debater inovação, para afirmar a política industrial no Brasil. Então, que reúna a indústria, que reúna a academia, que reúna as empresas, um talk show aqui, uma conversa aqui, uma apresentação, coisas surpresas movimentando toda a cidade. Tem toda uma estrutura que está sendo organizada para o evento. Para a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o festival está alinhado com a prioridade do governo federal da reconstrução nacional e com maior visibilidade para o país. Exatamente numa pegada e numa perspectiva de a gente se inserir cada vez mais nas cadeias mais dinâmicas da economia global e ter domínio e capacidade de realizar essa produção em produtos para a vida do nosso povo. Outras informações sobre a primeira edição do Festival Internacional Curicaca 2025 é só acessar a página abdi.com.br. Reportagem Cleide Lopes. O Festival Curicaca vai conectar Brasília e suas regiões administrativas em torno do que há de mais moderno no mundo da indústria. O nome Curicaca vem de uma ave típica do Cerrado brasileiro, conhecida por seu dom especial. Canta para anunciar mudanças. E o festival vai acontecer na capital federal e contará com shows, palestras, exposições, cursos e circuitos de startups espalhados por vários pontos do Distrito Federal. O evento deve reunir cerca de 100 mil pessoas. O presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, fala sobre o festival. A gente quer fazer um evento para debater inovação, para afirmar a política industrial no Brasil. Então, que reúna a indústria, que reúna a academia, que reúna as empresas, um talk show aqui, uma conversa aqui, uma apresentação, coisas surpresas movimentando toda a cidade. Tem toda uma estrutura que está sendo organizada para o evento. Para a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, o festival está alinhado com a prioridade do governo federal da reconstrução nacional e com maior visibilidade para o país. Exatamente numa pegada e numa perspectiva de a gente se inserir cada vez mais nas cadeias mais dinâmicas da economia global e ter domínio e capacidade de realizar essa produção em produtos para a vida do nosso povo. Outras informações sobre a primeira edição do Festival Internacional Curicaca 2025 é só acessar a página abdi.com.br. Reportagem Cleide Lopes. Maio de 2024, o Rio Grande do Sul é atingido por uma enchente considerada a pior tragédia climática do estado e uma das piores da história do país. Perdi 1 milhão. Eu perdi a terra, perdi a casa, perdi tudo. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, vem tudo aquilo, a gente pensa como é que a gente vai fazer para levantar tudo de novo. O que tinha na casa se terminou tudo. E eu tô aí, morando no barco. Cidades foram devastadas, milhares de pessoas desabrigadas, carros, árvores, casas. Por todos os lados, um rastro de destruição. 4 e pouco de madrugada, a sogra ligou: filha, me salva, estamos morrendo. Os 2 morreram afogados, não tinha mais o que fazer. As fortes chuvas atingiram praticamente todos os municípios gaúchos. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas. No mercado municipal de Porto Alegre, negócios foram devastados pela água, que subiu quase 2 metros.
Uma das lojas atingidas foi da empresária Carolina Carder. A gente perdeu, assim, o que a gente estima mais ou menos na faixa dos 700 mil. Foi tudo fora, assim, né? Momentos de desespero que ficaram na memória de milhares de brasileiros, mas também de solidariedade. Voluntários de todo o Brasil uniram-se para ajudar o Rio Grande do Sul. 32 mil toneladas de alimentos foram enviadas de outros estados e também de outras nações. Mais de 14 mil profissionais foram mobilizados, entre agentes de assistência social, defesa civil, saúde e forças armadas, para auxiliar no resgate de 80 mil pessoas e 15 mil animais. Além da antecipação de benefícios, foram destinados R$ 5.100 para mais de 420 mil famílias para reconstruírem suas casas. Cerca de 2 mil famílias já foram contempladas com novas moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida. Uma delas foi da auxiliar de serviços gerais Beatriz Santana Montesano. Saber que é teu, tu não vai ter medo de chuva, isso não tem preço. A gente tem uma bebê de 3 anos, né? Então, assim, poder ter um lugar seguro para ela é tudo de bom. Além das ações de socorro à população, foram disponibilizados pelo governo federal 12 bilhões de reais em créditos para empresas afetadas. Por meio do Pronamp emergencial para micro e pequenas empresas de pequeno porte, linha de crédito do governo federal, muitos negócios foram reerguidos. O armazém de Carolina Carder, que ouvimos agora há pouco, voltou a funcionar com a ajuda do programa. Todas as economias que a gente tinha foram ali naquele período, né? Para manter os custos da loja, comprar móveis de novo e tal. Então, o Pronamp ele veio bem nessa virada. A gente reabriu a loja e a gente conseguiu o valor do Pronamp. Então, deu aquele fôlego, assim, pra gente. Na área de infraestrutura, foram 3 bilhões e 300 milhões de reais para a recuperação de estradas, pontes e do aeroporto Salgado Filho. Após um ano do desastre, o investimento total no estado foi de cerca de 112 bilhões de reais. Mais de 80% desse valor já foi executado, um total de 89 bilhões. Resultado da rápida resposta do governo federal, o PIB do Rio Grande do Sul cresceu acima da média nacional em 2024, como destacou o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. Uma resposta realmente nunca vista na história do Brasil. Qual foi o resultado? O PIB do Rio Grande do Sul, o ano passado, cresceu 4,9%. O PIB do Brasil cresceu 3,4%. Se recuperou a economia. A área de serviço, o comércio, a indústria, se recuperou o emprego, muito mais do que na média nacional. O governo federal suspendeu por 3 anos o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União e isentou a incidência de juros nesse período, um valor estimado em 23 bilhões de reais. Também foram perdoadas ou reduzidas as dívidas de cerca de 300 mil produtores rurais e criado um fundo de 6 bilhões e 500 milhões de reais para financiar projetos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Para Carolina Carder, agora o momento é de esperança. A gente fala que começou a chover, todo mundo vai para casa. Tenho medo, né? Mas eu acho que é um momento de muita esperança, assim, sabe? Reportagem Pablo Mundim. Em pouco mais de um mês em funcionamento, o crédito do trabalhador já alcança quase 9 bilhões de reais em empréstimos. Foram mais de 1.600.000 contratos assinados com um valor médio de R$ 5.500. Agora, os trabalhadores com empréstimos em bancos podem trocar a dívida de uma instituição para outra. A troca pode ser feita pelo site ou aplicativo do banco. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo com o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena. Boa noite, secretário, bem-vindo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. É um prazer estar falando novamente com vocês aí na Voz do Brasil e também com todos os ouvintes da Voz do Brasil. Secretário, vamos começar falando da nova fase do crédito do trabalhador, da troca de dívida de um banco para o outro. E quem tem uma dúvida sobre isso é a fisioterapeuta Evanilza Matos. Vamos ouvi-la. Tenho 40 anos e moro na cidade de Águas de Goiás. Eu tenho uma dívida em um banco, mas vi que outro banco cobra juros mais baratos. Posso mudar de instituição? Bom, Evanilza, tua pergunta tem sido feita por muitos ouvintes e muitas pessoas que querem adquirir o crédito trabalhador e trocar a dívida mais cara por uma dívida mais barata.
Então, qual é o procedimento que você tem que fazer? Primeiro, procure o banco no qual você tem a dívida e peça a portabilidade da tua dívida também para outro banco. Outros bancos vão ofertar, né, uma taxa menor, ou condições melhores de financiamento. Você pode fazer uma simulação, inclusive, desta dívida na carteira digital, mas outros bancos vão ofertar. Você avisa teu banco que, olha, eu quero a portabilidade da minha dívida, o teu banco tem um prazo para cobrir a oferta, ele pode cobrir a oferta, ele cobrindo essa oferta, você pode optar pelo teu banco, né, para poder fazer essa portabilidade, ou então você vai para outra instituição financeira aonde você tem condições melhores. O que eu acho importante disso também, depois de tudo isso feito, esse novo contrato que você vai fazer vai ser averbado na carteira profissional digital, na CTPS digital, naquela plataforma do governo, e você terá outras oportunidades aí pela carteira, inclusive, de você ficar sempre negociando a tua dívida por taxas menores. Secretário, a gente agora vai falar sobre contratação do empréstimo. Quem tem uma dúvida sobre isso é Débora Costa, de Fortaleza. Vamos ouvir. Gostaria de fazer uma pergunta. Agora eu posso fazer um consignado em um banco? Pode ser qualquer um? Continuo podendo usar a carteira digital? Débora, a partir do dia 25 agora de recente, todos os bancos, todas as plataformas do banco estão oferecendo também o crédito do trabalhador. Então, se você tem um banco, quer continuar trabalhando com esse banco que você está acostumada, você pode fazer o crédito trabalhador na plataforma do banco. Mas isso não impede que você faça ou que você continue também fazendo a simulação ou mesmo contraindo o empréstimo pela carteira profissional digital. Inclusive, nós recomendamos, se você não tem uma dívida a ser negociada, faça pela carteira profissional digital. Por quê? Porque você vai receber propostas de dezenas de instituições financeiras e você vai poder optar por aquela taxa mais barata, pelas condições melhores, né, para aquilo que você está desejando de empréstimo do consignado. Secretário, agora uma outra dúvida vem lá de Belém, no Pará, do Jorgevan Figueiredo. Vamos ouvir. Secretário, o trabalhador não pode comprometer mais de 35% da renda com as parcelas mensais. O que entra nesse cálculo? Olha, a tua pergunta é fundamental, porque quando o presidente Lula conversou sobre esse programa, a grande recomendação do presidente Lula foi: não vamos endividar mais os trabalhadores, não vamos endividar mais os brasileiros. Então, por isso que a gente estabeleceu o critério, que já estava inclusive na proposta anterior, de 35% do teu salário. O que é usado para calcular a margem? Primeiro, é o salário que você recebe. Nós descontamos, se você tem hora extra, é descontado desse valor, porque essa é uma remuneração variável. Se você tem imposto de renda, aquilo que você paga de imposto de renda é descontado do valor para calcular a margem, ou se você tem alguma ação judicial que desconta em folha. Um exemplo mais comum que eu gostaria de dar é quem tem pensão alimentícia. Esse valor é descontado, descontou tudo isso do valor líquido, nós vamos estabelecer a margem dos 35%. Aqui tem mais uma informação fundamental. Se você tem contraído em outro banco um empréstimo pessoal, um empréstimo sem garantias, o valor desse empréstimo é utilizado para poder calcular a margem também, para não correr o risco do trabalhador que já tem outro empréstimo, contrair aqui mais 35% e depois ele ter dificuldade, né, de quitar o empréstimo, de pagar as mensalidades. Por isso que é fundamental, se você tem um empréstimo, crédito pessoal, se você tem outro empréstimo, negociar esta dívida, né, utilizando o crédito trabalhador que tem juros mais baixos. E, secretário, o senhor falou dos 35%, mas o trabalhador, ele pode ter mais de um empréstimo ou outras formas de crédito no crédito do trabalhador? Não, do crédito trabalhador ele pode adquirir uma operação, depois, né, nós vamos permitir até uma segunda operação. O que é importante? Ele não comprometer a margem dos 35%. Ele não pode ter uma mensalidade ali somando o que ele já tem, por exemplo, até de um outro empréstimo, mais o crédito do trabalhador, ele não pode ultrapassar essa margem do 35%. Inclusive para garantir,
né, uma saúde financeira, né, a vida desse trabalhador, que ele tenha condições não só de quitar, né, as mensalidades, mas que ele tenha também a garantia que o recurso que vai ficar com ele, né, o recurso líquido, ele possa cumprir as suas outras obrigações da sua vida, da alimentação, aqueles que têm aluguel, enfim, outros compromissos que ele tenha. Muito bem, nós conversamos ao vivo com o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macena. Muito obrigado, secretário, por sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, Luciana, e mais uma vez, boa noite a todos os ouvintes aí da Voz do Brasil. Um grande abraço. Direto do Planalto. Saiba mais sobre as ações do governo. Era final de abril do ano passado, quando o Rio Grande do Sul começou a sofrer com as fortes chuvas que causaram enchentes em quase todo o estado. O governo federal imediatamente articulou esforços para ajudar as famílias atingidas pela tragédia. Já faz um ano que um compromisso de união para a reconstrução do estado gaúcho foi firmado pelo Brasil todo. Como declarou à época o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes. A gente precisa dar um tratamento diferenciado, assumir o compromisso integral com o povo do Rio Grande do Sul. E para isso a gente precisa ter muita sinergia, governo federal, estadual, municipal, empreendedores, voluntários, os agentes políticos no legislativo, muita sinergia. Para ajudar os gaúchos, o governo federal liberou R$ 5.100 de auxílio reconstrução para mais de 400 mil famílias. Além disso, foram antecipados benefícios como o abono salarial, Bolsa Família, FGTS, benefício da prestação continuada, o BPC, e benefícios previdenciários e restituição do imposto de renda. Para reerguer a estrutura do Estado, investiu R$ 33 bilhões para a recuperação de pontes, estradas e o aeroporto Salgado Filho. O secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolff, ressaltou que o esforço financeiro do governo foi essencial para garantir essa ajuda. Isso só é possível porque o presidente Lula nos garantiu orçamento. Nós temos orçamento suficiente para dar conta de todos esses eventos que estão acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e para suportar as ajudas de plano de assistência humanitária, plano de restabelecimento e plano de reconstrução quando for a hora. Um ano após a tragédia, a reconstrução do Rio Grande do Sul continua. O Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional já aprovou mais de R$ 1 bilhão para o estado gaúcho. As prefeituras elaboraram 674 planos, direcionados para diversas ações, desde a limpeza urbana dos destroços carregados pelas águas, às obras de contenção para trazer segurança para a população. A reconstrução do Rio Grande do Sul é a maior articulação de socorro da história do país, como explica o ministro Valdez Góes. Foi a maior mobilização e união de esforços e compromissos do governo federal, mobilizado e liderado pelo presidente Lula, já feito em toda a história do Brasil, diante de uma resposta a desastre. A participação do governo federal foi tão intensa, presente em todos os momentos, desde o primeiro momento do acidente e perdura ainda na reconstrução de muitas obras, de maneira que chegou a quase 111 bilhões de investimentos, onde mais de 90% foram recursos do governo federal. De acordo com a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, até o momento foram liberados R$ 128 milhões para assistência humanitária, 673 milhões para restabelecimentos de serviços essenciais, 609 milhões para reconstrução de infraestrutura destruída, 5 milhões para a proteção animal e foram liberados emergencialmente mais de R$ 26 milhões. Outros 324 milhões em projetos formulados pelas prefeituras estão atualmente em análise. De Brasília, Pedro Rosa. Você ouviu Direto do Planalto. Caixa Notícias. A Caixa finaliza nesta quarta-feira, dia 30, o pagamento do Bolsa Família e Auxílio Gás referentes ao mês de abril para os beneficiários, com o número de identificação social ONIS terminado em 0. Os pagamentos são realizados preferencialmente na poupança Caixa ou conta Caixa Tem.
Com a conta Caixa Tem, os beneficiários podem pagar contas e fazer transferências diretamente pelo aplicativo no celular. O benefício também pode ser movimentado com o cartão de débito da conta em comércios, unidades lotéricas, correspondentes Caixa Aqui, terminais de autoatendimento e agências da Caixa. Além disso, é possível realizar saques sem cartão nos terminais de autoatendimento e unidades lotéricas, utilizando a identificação biométrica previamente cadastrada em uma agência da Caixa. No aplicativo Bolsa Família, é possível acompanhar as informações dos benefícios, além de receber atualizações e novidades. Para baixar os aplicativos Caixa Tem e Bolsa Família, basta acessar a loja de aplicativos do seu smartphone. É gratuito. A Polícia Rodoviária Federal vai reforçar o policiamento nas rodovias federais de todo o Brasil durante o feriadão de 1º de maio. A Operação Dia do Trabalho começa à meia-noite desta quarta-feira, dia 30 de abril, e segue até às 23h59 de domingo, dia 4 de maio. De acordo com a PRF, o objetivo da operação é garantir segurança dos motoristas. Por isso, a PRF vai focar nos trechos com mais riscos de acidentes. A fiscalização será intensificada contra excesso de velocidade e contra a direção sob efeito de álcool. Além disso, os agentes vão realizar ações educativas com motoristas e passageiros. A orientação é respeitar os limites de velocidade, usar cinto de segurança e evitar ultrapassagens perigosas. Com supervisão de Ana Gabriela Salles, da agência Rádio Gov em Brasília, Estefânia Lima. Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou esta semana investimentos de mais de 340 milhões de reais em obras de saneamento básico, recuperação de áreas degradadas e nascentes em mais de 50 municípios da região de Furnas, no sul de Minas. Além de melhorar as condições de saúde da população da região, os investimentos visam ampliar a flexibilidade operativa do reservatório da usina de Furnas, preservando os múltiplos usos da represa, como o turismo e o lazer, que levam desenvolvimento e renda para a região. Segundo o ministro, a ação faz parte da estratégia de conservação do Lago de Furnas, com uma série de investimentos em saneamento e recuperação de nascentes e áreas degradadas. Para Alexandre Silveira, são obras aguardadas há anos pela população e fundamentais para a melhoria das condições de saúde pública, ambientais e sanitárias, com o tratamento adequado do esgoto. Os recursos vão garantir melhores condições para o nível da represa e nas condições sanitárias dos municípios do entorno, com obras de saneamento para o tratamento de água, levando mais saúde e desenvolvimento para a população. Serão construídas estações de tratamento de esgoto nas cidades de Três Pontas, Areado, Formiga e Eloy Mendes. São obras que, segundo o ministro, irão evitar o despejo do esgotamento sanitário nas águas dos rios da região, preservando a qualidade da água da bacia hidrográfica e do reservatório de Furnas. Estamos garantindo recursos para que a represa, além de manter seus múltiplos usos, continue cumprindo seu importante papel de gerar energia para o país, disse o ministro. As demandas das obras, que serão contratadas e executadas pela Eletrobras, foram apresentadas pelas prefeituras e associações regionais ao MME e a outras pastas do governo federal. O ministro Alexandre Silveira foi quem articulou a aprovação das propostas no Comitê Gestor da Conta do Programa de Revitalização dos Recursos Hídricos da área de influência de Furnas, garantindo os recursos para as ações. A construção de um dique no Lago de Furnas também foi anunciada pelo ministro Alexandre Silveira, que garantiu a destinação de 58 milhões de reais para as obras. No início do mês, ao lado do presidente, no município, assumimos esse compromisso, resolvemos os recursos e teremos agora a construção do dique após apresentado o projeto pelo prefeito municipal. Em menos de 2 meses, garantimos 58 milhões de reais para essa obra, que deve garantir que a represa continue com um nível alto no município, mesmo em tempos de seca. A obra era uma demanda antiga da população.
Segundo o ministro, a população sofre com os desafios ambientais e de saúde pública decorrentes da instabilidade do nível do reservatório de Furnas. Agora, os recursos estão garantidos e a obra vai ser, enfim, realizada, afirmou o ministro. No contexto dos recursos anunciados por Silveira, a preservação ambiental da região também está na pauta das ações a serem executadas. É uma iniciativa essencial para a gestão sustentável dos recursos hídricos e a preservação ambiental na região do Lago de Furnas, combinando tecnologia de ponta, pesquisa científica e ações de educação ambiental, em especial para fomentar a qualidade da água e a saúde dos ecossistemas. Para a recuperação de áreas degradadas, matas ciliares e nascentes nos municípios no entorno do Lago de Furnas, o NME conseguiu a aprovação de mais 50 milhões de reais. Este montante, somado a outros 10 milhões de reais destinados anteriormente, serão investidos em iniciativas sustentáveis em 52 cidades da região, demanda antiga das prefeituras e de entidades regionais, como a Lago e a Unilagos. Ações de restauração das matas e nascentes, segundo Silveira, também serão executadas. Serão restauradas centenas de hectares em áreas de nascentes e matas ciliares, beneficiando o nosso ecossistema e propriedades rurais e melhorando a qualidade da água para o uso múltiplo. O Ministério de Minas e Energia prorrogou para 12 de maio o prazo para a divulgação do resultado preliminar da chamada de projetos do Comitê Gestor do Pró-Amazônia Legal, inicialmente marcado para 25 de abril. Essa alteração, no entendimento da Secretaria Executiva do Comitê Gestor, irá proporcionar um atendimento aprimorado aos requisitos do edital e aos objetivos do programa. A ideia é viabilizar a realização de apresentações orais e o esclarecimento de dúvidas, visando a seleção de propostas que possuam maior alinhamento ao programa. Os proponentes serão convocados por meio de comunicado oficial, com orientações sobre data, horário e formato das apresentações. O MME informa que 16 de maio é a data final para a interposição de recursos. Em 30 de maio, sai o resultado final dos projetos selecionados. O governo federal deu mais um passo com vistas a assegurar a continuidade do fornecimento de energia e garantir a segurança energética em todo o estado do Rio Grande do Sul. Ainda comprometido com ações efetivas para a superação dos desafios enfrentados pelos gaúchos, com as enchentes históricas que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado, o governo federal agora traz seu foco para a região metropolitana de Porto Alegre. No último dia 24, o Ministério de Minas e Energia apresentou a reavaliação dos projetos indicados para o leilão de transmissão de 2025, com foco no atendimento à região metropolitana de Porto Alegre. Na reunião de apresentação, que contou com a participação do Comitê de Planejamento Energético do Rio Grande do Sul, o MME anunciou os projetos que foram revisados e atualizados, visando aumentar a resiliência das novas infraestruturas de transmissão na região, minimizando os riscos de impactos por eventos climáticos extremos, como as enchentes ocorridas em maio de 2024. O secretário nacional de Transição Energética e Planejamento do MME, Thiago Barral, destacou que o contrato disponibilizado no leilão viabilizará uma infraestrutura destinada a prestar serviços ao Sistema Interligado Nacional por um período superior a 30 anos. É relevante mostrar o que foi feito e os benefícios que as mudanças trarão, especialmente para atender à crescente demanda da região metropolitana de Porto Alegre, declarou o secretário. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm a produção e apresentação de Nise Quintas e edição de Ana Lúcia Ferreira e Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. Mais de 7 mil famílias de Pernambuco e São Paulo terão acesso à posse legal de suas casas com a liberação de mais de 11 milhões de reais pelo programa Periferia Viva dentro do novo PAC.
Do total liberado, R$ 7.900.000 vão beneficiar 5.700 famílias pernambucanas nas cidades de Caruaru, Paulista e Abreu e Lima. Em Caruaru, quase R$ 3 milhões vão ser aplicados nos bairros Vila Kennedy, Boa Vista 1 e Boa Vista 2. Em Paulista, 1.600 famílias do conjunto Arthur Ludgren serão contempladas. Já em Abreu e Lima, os bairros Caetés e Matinha receberão R$ 2.600.000 para regularização. No estado de São Paulo, os R$ 4 milhões previstos vão beneficiar 2.018 famílias. Em São Vicente, 800 casas da Vila Ponte Alta serão regularizadas. Em Piracicaba, comunidades como Pantanal e Portelinha também terão o título de propriedade assegurado. Segundo a Secretaria Nacional de Periferias, o objetivo é acelerar a entrega dos títulos para garantir segurança jurídica e melhores condições de vida para quem vive nas margens das cidades. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O Ministério da Saúde intensificou ações no arquipélago do Marajó, no Pará, com a entrega de serviços essenciais entre os dias 13 e 17 de abril. A iniciativa integra o programa Cidadania Marajó, coordenado pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e busca enfrentar vulnerabilidades históricas da região. Entre as entregas, destacam-se 8 novos Centros de Atenção Psicossocial, UCAPs, para atendimento em saúde mental a comunidades ribeirinhas e tradicionais. Todos os 17 municípios do Marajó também passaram a integrar o programa Telesaúde, que oferece suporte remoto à rede de atenção e capacitação a profissionais locais. Na área educacional, todas as cidades aderiram ao programa Saúde na Escola, que leva ações preventivas e de cuidado a 724 escolas. Segundo o Ministério, também houve a instalação de uma unidade Salta Z no Hospital Municipal de Melgaço para garantir água potável adequada ao consumo e aos procedimentos médicos. Também foi divulgado que enfermeiras receberam capacitação na oferta de dispositivo intrauterino, o DIU, a mulheres interessadas, além do acesso a métodos contraceptivos para cuidar da saúde sexual e reprodutiva. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Olá, eu sou Patrick Samartin e você está ouvindo o Boletim MEC. Atenção, o prazo está acabando. Os estudantes interessados em concorrer às vagas remanescentes do processo seletivo do FIES, referente ao primeiro semestre de 2025, poderão fazer a inscrição apenas até esta terça-feira, 29 de abril. A inscrição deve ser feita por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. As vagas remanescentes do FIES referem-se às oportunidades de financiamento que não foram preenchidas durante as etapas regulares de seleção do programa. Elas são destinadas aos estudantes que tenham condição de atingir a frequência mínima exigida para concluir o primeiro semestre letivo de 2025 na opção do curso, turno e local de oferta para os quais se inscreveram. Vale lembrar, 50% das vagas remanescentes são reservadas para os candidatos com renda familiar por pessoa de até meio salário mínimo, inscritos no CadÚnico. Já para os candidatos autodeclarados pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência, são reservadas vagas em percentual de acordo com a proporção da população, com base no último censo do IBGE. De acordo com o edital, o resultado da ordem de classificação e da pré-seleção será divulgado no dia 6 de maio, constituído de chamada única e de lista de espera. Caso seja pré-selecionado, o estudante deverá comparecer na instituição de ensino nos dias 7 e 8 de maio para comprovar as informações declaradas no ato da inscrição. Portanto, fique atento aos prazos e aos procedimentos estabelecidos no edital, para não perder a oportunidade de garantir a sua vaga no FIES. Para saber mais sobre o FIES, acesse o nosso portal www.gov.br/MEC. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
A Advocacia Geral da União, o Ministério Público Federal e a Controladoria Geral da União assinaram um acordo de cooperação técnica que prevê a atuação conjunta na negociação e no acompanhamento de acordo de leniência com empresas que praticaram crimes contra o patrimônio público. O objetivo é dar agilidade ao trabalho de investigação e fortalecer o combate à corrupção no país, garantindo também a devolução de valores desviados. Para isso, as 3 instituições vão trabalhar de forma coordenada para facilitar a troca de informações e o compartilhamento de provas, sempre assegurando o sigilo dos dados e a proteção dos colaboradores. Previsto na Lei Anticorrupção, o acordo de leniência permite que empresas investigadas tenham redução de penalidades e retornem a operar no mercado mediante colaboração nas apurações, a admissão dos erros e a devolução dos recursos. Elas também devem apresentar programa de transparência e boa gestão nos negócios. O advogado-geral da União, Jorge Messias, ressaltou a importância da parceria desses 3 órgãos na defesa do interesse público. Que a vitória da celebração deste acordo, utopicamente falando, seria nós não termos de celebrar mais nenhum acordo de leniência. Mas esse não é o mundo real. O mundo real é complexo, difícil. Nós vivemos em um país marcado por um processo de desenvolvimento tardio, com raízes coloniais escravocratas e, infelizmente, nós temos ainda que colocar muitos esforços na agenda de combate à corrupção e defesa da integridade, porque a vigilância é a melhor saída. E o recado que nós passamos hoje, e encerro, querido amigo Paulo, é que essas instituições vão colocar o melhor de si a partir deste ajuste para que nós, de fato, tenhamos a condição de oferecer ao povo brasileiro um orgulho, que é, de fato, ter a entrega dos serviços da melhor forma possível, ao menor custo possível e sem o vazamento de recursos para o crime. A parceria entre a AGU, CGU e Ministério Público pretende também estimular a utilização do acordo de leniência por empresas que buscam regularizar a situação perante o Estado. Assim, estabelece que seja definido o fluxo de trabalho e de comunicação sempre que uma empresa manifestar interesse em firmar um acordo. Prevê ainda que os demais órgãos sejam informados para iniciar o trabalho coordenado na definição dos valores, das sanções e dos benefícios oferecidos. Além de Jorge Messias da AGU, assinaram um acordo o Controlador-Geral da União, Vinícius Marques de Carvalho, e o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. De Brasília, Valquíria Henriques. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou uma nova lei que fortalece o atendimento humanizado no SUS. A lei, publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União, estabelece a atenção humanizada como princípio no Sistema Único de Saúde. Isso significa que o atendimento no SUS deve levar em conta não só o problema médico, mas também os aspectos subjetivos, emocionais e sociais do paciente. De acordo com o Planalto, o objetivo é oferecer um cuidado mais acolhedor, respeitoso e empático. A mudança vale para todos os serviços do SUS, incluindo os privados contratados ou conveniados. A expectativa é que a medida melhore a experiência do paciente, aumente a adesão aos tratamentos e traga melhores resultados para a saúde. Desde 2003, o Ministério da Saúde promove práticas de humanização, mas elas não estavam previstas explicitamente na Lei Orgânica da Saúde. Agora, a humanização deixa de ser só uma política pública e passa a ter força de lei. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. É falso que o governo federal esteja pagando indenizações de R$ 4.000 a vítimas de golpes online. Está circulando um vídeo que simula a figura de um advogado por meio de computação gráfica criada com inteligência artificial numa deepfake, onde a voz e a aparência da pessoa são imitadas. O governo alerta que se trata de uma fraude. A plataforma Fala.br é o canal oficial para denunciar fraudes envolvendo o nome do governo. O serviço online está disponível 24 horas todos os dias da semana. Mas para ter direito a alguma indenização é necessário que a vítima recorra à justiça com o apoio de um advogado. Além disso, recomenda-se registrar boletim de ocorrência para investigação. Fraudes eletrônicas são crime e podem resultar em prisão de 4 a 8 anos, com agravante se a vítima for idosa ou vulnerável. Com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima.
A Força Nacional de Segurança Pública iniciou nesta terça-feira, 29, uma operação nas terras indígenas Pataxó e Pataxó-Ranranhém, no extremo sul da Bahia. A ação ocorre em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, e tem como foco garantir a segurança das comunidades tradicionais em meio a disputas territoriais e ameaças de grupos criminosos. As equipes vão se reunir com a FUNAI para definir os ajustes estratégicos da operação, que busca preservar a ordem pública e proteger o patrimônio das aldeias. A atuação faz parte do trabalho conjunto entre a Secretaria Nacional de Segurança Pública, a SENASP, o Ministério da Justiça e órgãos de segurança da Bahia, com o apoio logístico da própria FUNAI. De acordo com a SENASP, o envio da Força Nacional é uma resposta direta à necessidade de proteger populações vulneráveis e fortalecer a presença do Estado em áreas de conflito. Por questões de segurança, o número de agentes mobilizados não foi divulgado. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Boa tarde, pessoal. Nós tivemos uma reunião hoje com o presidente Lula, eu e a ministra da Casa Civil, que está interina, substituindo a ausência do ministro Rui Costa. Foi uma reunião com dois grandes objetivos. Primeiro, o presidente Lula muito interessado em saber como é que estão as campanhas de vacinação. Ele participou do início da campanha da influenza, depois teve o pronunciamento com o ministro Camilo sobre a vacinação das escolas. Então trouxemos aqui os dados de que bateu o recorde de adesão das escolas para a campanha de vacinação, mais de 110 mil escolas no nosso país. Fechamos aí já na última semana esse esforço inicial de concentração, vamos continuar fazendo toda a campanha Saúde na Escola ao longo de todo o mês de maio. Faremos um balanço ao final de maio, mas uma receptividade muito positiva. Então acreditamos que a campanha de vacinação nas escolas vai nos ajudar a aumentar ainda mais a cobertura vacinal. A gente já vem aumentando nos últimos 2 anos, a cobertura da vacina do HPV entre as mulheres, que tinha sido uma redução absurda durante o governo anterior, já passou a mais de 80% da vacinação entre o público feminino. A gente acredita que vai subir ainda mais com essa ação de saúde nas escolas. O envolvimento dos professores, das professoras, das famílias, como eu falei aqui, bateu o recorde de adesão das escolas à campanha de vacinação desde quando foi criado o Saúde na Escola. Foi criado lá atrás, no segundo governo do presidente Lula, em 2008. Além disso, nós falamos para o presidente que no dia 10 agora, no próximo sábado, sábado antes do Dia das Mães, não agora no feriado, no dia 10, teremos o Dia D Nacional de Vacinação contra a Influenza, ou seja, o Brasil vai voltar a ter dias D nacionais de campanha de vacinação que havia sido interrompido pelo governo anterior. Então, mobilização em todo o país para reforçar a importância da campanha da influenza. O presidente vacinou já no primeiro dia do início da campanha. Também expectativa muito positiva de crescimento da adesão da população brasileira à influenza. Então, o presidente sempre muito atento sobre os temas da vacina e saber como é que estava a situação. Além disso, nós conversamos muito com ele sobre propostas que possam garantir aquilo que é uma preocupação, uma verdadeira obsessão do presidente desde o começo do seu governo, de garantir o atendimento médico especializado no tempo certo, no tempo adequado, reduzindo o tempo de espera que existe hoje no país, que é fruto de um represamento do atendimento durante toda a pandemia e da desorganização da rede nos governos anteriores. Mostramos várias análises que estão sendo feitas pelo Ministério da Saúde nesse período, junto com a Casa Civil. E uma coisa muito clara que eu deixei para o presidente, para a gente dar conta de garantir o tempo adequado ao atendimento, por exemplo, da situação do câncer. Nós temos 30 dias para garantir o diagnóstico, 60 dias para iniciar o tratamento. Só será possível fazermos isso se ampliarmos as parcerias com o setor privado. Nós vamos divulgar amanhã estudo feito junto com a Faculdade de Medicina da USP, que mostra a grande concentração dos médicos e médicas especialistas nas estruturas privadas de saúde.
sejam hospitais privados que prestam serviço ao SUS e às operadoras de plano de saúde, a saúde suplementar ou a medicina privada, ou seja, aqueles hospitais privados que só prestam serviço à saúde suplementar, a medicina privada não tem qualquer atendimento no Sistema Único de Saúde. Há uma grande concentração dos médicos e médicos especialistas, essa distribuição nesse setor. Então, para garantirmos tempo adequado, reduzir o tempo de espera, garantir o cumprimento, que nós vamos batalhar sempre para isso, é a nossa obsessão, garantir o cumprimento de fechar o diagnóstico do câncer em 30 dias, começar o tratamento em 60 dias, é fundamental novas parcerias com o setor privado, com os hospitais privados, com ambulatórios privados, com operadoras de plano de saúde, aproveitando a capacidade ociosa que muitos desses serviços têm, compartilhando os serviços. Então trouxemos várias propostas sobre isso para o presidente Lula. Ele nos autorizou a, junto com a Casa Civil, tratarmos com os demais ministérios envolvidos nesse tema, para que a gente possa fazer esse redesenho e impulsionar novas parcerias com hospitais privados, planos de saúde, para atender pelo SUS e com isso garantir o tempo adequado no atendimento, em especial em relação ao câncer, garantir o atendimento no tempo adequado para o diagnóstico e para o início da terapia. É uma grande obsessão nossa, precisamos reestruturar essas parcerias exatamente para dar conta disso que ficou represado durante a pandemia. Durante a pandemia, toda a estrutura da saúde teve que ser ocupada para tratar das pessoas que estavam infectadas. Isso teve atraso de cirurgias, atraso de exames diagnósticos. Uma pessoa que já tinha uma doença crônica, já tinha um diabetes, já tinha hipertensão, já tinha uma cardiopatia, estava aguardando a definição sobre um câncer. Durante a pandemia não podia fazer vários dos procedimentos, então tudo isso ficou represado e vem agora pressionar o sistema de saúde, por isso fundamental, estamos convencidos disso, é possível garantir esse tempo adequado com parcerias com o setor privado, além do que já vinha fazendo o Ministério da Saúde através do SUS. Uma pergunta? Ministro, como que seriam essas parcerias e também a partir de quando que o governo pretende já implementar esse projeto? Esse ano ainda? Assim? Precisava dessa autorização do presidente Lula. Ele não só nos deu autorização para, junto com a Casa Civil, discutir com os ministérios que possam ter relação em relação a isso, né? Tem setor privado envolvido, tem questões desse setor. E agora estou autorizado a construir, vamos trabalhar para construir isso o mais rápido possível para começar a funcionar esse ano. Nós temos a urgência, né, de fazer essas coisas acontecerem esse ano. Tudo que já vinha sendo programado, nós estamos acelerando. Estamos acelerando, por exemplo, a entrega de equipamentos de radioterapia nos serviços em todo o país, para você reduzir o tempo de espera para começar a radioterapia. Estamos em tratativa com o Hospital AC Camargo, que é um dos maiores hospitais do país no tratamento do câncer, como que ele pode estabelecer parcerias com o SUS para ajudar no diagnóstico. Então, tudo isso nós vamos trabalhar para entregar esse ano, começar esse ano, para a gente fazer esse esforço de garantir o atendimento médico especializado no tempo adequado, já a partir desse ano. É isso? Muito obrigado. A Advocacia Geral da União, a AGU, entrou com 104 ações judiciais contra empresas que descumpriram normas de saúde e segurança no trabalho. Na medida, é exigido o ressarcimento de mais de 36 milhões de reais ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, valor referente a benefícios pagos a trabalhadores acidentados por falhas de prevenção. A iniciativa, segundo a AGU, tem caráter pedagógico e visa responsabilizar empresas que ignoram a segurança dos funcionários. Ela informa que a negligência não pode gerar custos para toda a sociedade. Em 2024, a instituição já havia ajuizado 205 ações semelhantes, cobrando 21 milhões e 600 mil reais. Nos últimos 5 anos, foram recuperados mais de 375 milhões de reais. As ações regressivas fazem parte da atuação do governo para proteger o sistema previdenciário e reforçar a importância da prevenção.
A mobilização ocorre durante o Abril Verde, campanha nacional de conscientização sobre os riscos no ambiente de trabalho. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Claudimário Carvalho. Um ano após as enchentes que atingiram a maioria dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, o governo federal segue executando o plano de reconstrução do estado. Desde os primeiros dias do desastre, foram adotadas ações emergenciais para atender a população desabrigada e restabelecer serviços essenciais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no Rio Grande do Sul em 2 de maio de 2024 e garantiu que não faltariam recursos federais para o enfrentamento da tragédia. Em resposta imediata, uma portaria reconheceu a calamidade pública do estado e, ao longo das semanas seguintes, 336 municípios tiveram a situação reconhecida, o que permitiu a agilidade na liberação de recursos para ações de defesa civil, assistência humanitária e restabelecimento de serviços. Uma força-tarefa federal foi criada com apoio direto de dezenas de ministérios, em articulação com outros poderes e instituições. Desde então, o governo destinou o maior volume de investimentos já realizado pelo Brasil em tão pouco tempo para enfrentamento de uma tragédia. Foram 111,6 bilhões de reais, mais do que o valor de 106 bilhões do novo PAC para a construção de 800 mil novas moradias em todo o país na faixa 2. Desse montante, 89 bilhões de reais já foram executados, 80% dos recursos previstos, abrangendo ações de recuperação da infraestrutura das cidades, estímulo da economia local, repasse às famílias e aquisição de moradias. As ações mobilizaram mais de 14 mil profissionais, incluindo agentes de saúde, defesa civil, assistência social e forças armadas. As operações de resgate e ajuda humanitária envolveram 3,6 mil horas de voo, 32 mil toneladas de doações transportadas e o salvamento de 80 mil pessoas e 15 mil animais. Hospitais de campanha foram montados e equipes do SUS garantiram atendimento médico às populações afetadas. Para coordenar todas as ações, foi criada a Secretaria Extraordinária da Presidência da República para apoio à reconstrução, além de um escritório de monitoramento em Porto Alegre. Medidas institucionais garantindo a prorrogação de prazos, simplificação de regras e disponibilização de recursos também foram editadas. A resposta rápida e a mobilização institucional ajudaram o PIB gaúcho a crescer 4,9% em 2024, acima do nacional, que ficou em 3,4%. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Previsão do tempo para esta quarta-feira, 30 de abril de 2025. Região Centro-Oeste. Cuiabá, no Mato Grosso, tem nesta quarta-feira muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e nublado à tarde, com os termômetros registrando mínima de 23 e máxima de 30 graus, com umidade do ar de 90% a 60%. Em Goiânia e em Goiás fica com muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Temperatura mínima de 21 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar é de 100% a 50%. Região Nordeste. Fortaleza, no Ceará, apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã e encoberto com chuvisco à tarde. A temperatura marca a mínima de 19 e máxima de 30 graus. A umidade do ar vai de 100% a 50%. Boqueirão, na Paraíba, festeja aniversário com sol entre muitas nuvens pela manhã e sol entre poucas nuvens à tarde. Temperatura mínima de 22, máxima de 33 graus. A umidade do ar é de 90% a 40%. Região Norte. Boa Vista, em Roraima, tem muitas nuvens com chuva isolada pela manhã e nublado à tarde. Temperatura mínima é de 25 e a máxima de 36 graus. A umidade do ar é de 80% a 40%. Ponta de Pedras, no Pará, comemora aniversário com tempo nublado, com pancadas de chuva isolada pela manhã e encoberto com chuva isolada à tarde.
A temperatura mínima é de 24 e a máxima é de 29 graus. A umidade do ar de 100 a 80%. Região Sudeste. Vitória, no Espírito Santo, tem tempo nublado com chuva isolada. A temperatura mínima é de 23, a máxima de 29 graus. Umidade do ar vai de 90 a 60%. Belo Horizonte, em Minas Gerais, fica com sol entre muitas nuvens. Temperatura mínima é de 20, máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 95 a 40%. Região Sul. Curitiba, no Paraná, tem sol entre muitas nuvens. A temperatura mínima é de 17, a máxima de 23 graus. E a umidade do ar de 90 a 50%. Erechim, no Rio Grande do Sul, celebra aniversário com sol entre poucas nuvens. Temperatura mínima é de 20, a máxima de 29 graus. Umidade relativa do ar fica entre 90 e 40%. Você ouviu a previsão do tempo para quarta-feira, 30 de abril de 2025. Com informações do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. O prazo final para a entrega da declaração do imposto de renda termina em 30 de maio e os contribuintes podem aproveitar a oportunidade para fazer a diferença. É possível destinar até 6% do valor devido a fundos que apoiam políticas públicas voltadas à proteção de crianças, adolescentes e idosos. Pessoas físicas podem separar até 3% para o fundo da criança e do adolescente e outros 3% para os fundos dos direitos da pessoa idosa. Já as empresas podem doar até 1% do imposto devido. A doação não altera o valor a ser pago, pois é incorporada à restituição ou ao imposto já devido. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, os recursos financiam ações como acolhimento institucional, capacitação profissional, enfrentamento à violência e programas voltados ao envelhecimento digno. A doação é simples e sem custo extra. Para doar, basta escolher a opção por deduções legais no programa da Receita, acessar a ficha Doações diretamente na declaração e seguir os passos recomendados pelo sistema. Em 2024, quase 500 milhões de reais foram destinados a esses fundos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. O governo federal, por meio do ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou os contratos de concessão dos lotes 3 e 6 de rodovias do Paraná nesta segunda-feira, dia 28. Juntos, eles abrangem 1.231 quilômetros de rodovias federais e estaduais em 51 municípios. A iniciativa, que envolve 36 bilhões de reais em investimentos, representa um marco no fortalecimento da infraestrutura logística do Estado. As novas concessões integram o novo PAC e marcam uma nova etapa para o transporte rodoviário paranaense, com foco na ampliação da segurança viária, modernização da malha e eficiência logística. A expectativa é de uma redução de 40% nos acidentes e a geração de 330 mil empregos, entre diretos, indiretos e por efeito renda. A vigência dos contratos é de 30 anos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O Banco do Nordeste, BNB, vai destinar 1,6 bilhão de reais para o programa Acredita no Primeiro Passo em 2025. A iniciativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS, oferece microcrédito a famílias inscritas no Cadastro Único, porta de entrada para os programas sociais. O anúncio foi feito pelo presidente do banco durante evento realizado na última sexta-feira, dia 25, na costa do Sauípe, litoral baiano. O valor representa um aumento de 60% em relação à previsão inicial orçamentária para este ano e tem como objetivo impulsionar o empreendedorismo entre a população em situação de vulnerabilidade, gerando renda e novos postos de trabalho na região Nordeste. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
O turismo brasileiro atingiu um patamar inédito no mês de fevereiro. O setor registrou o maior faturamento da série histórica no período, totalizando 16,5 bilhões de reais, segundo o levantamento da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio. O valor representa um crescimento de 5,3% em relação ao mesmo mês de 2024. No acumulado do primeiro bimestre, o setor também alcançou um recorde, com alta de 5,5%, somando 37,3 bilhões de reais. Para o ministro do Turismo, Celso Sabino, esse crescimento expressivo mostra a força e o potencial do setor. De acordo com a FEComércio, o bom momento da economia e o calendário com mais dias úteis contribuíram para essa alta. A expectativa é de que o ritmo de crescimento continue, impulsionado pela queda na taxa de desemprego e pela maior estabilidade financeira das famílias. Os empresários projetam expansão acima de 2% nos próximos meses. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. O portal de serviços do contribuinte acaba de receber 2 novidades que vão tornar a vida do usuário mais prática: o login com a conta gov.br e a possibilidade de representar terceiros diretamente pelo sistema. A integração com o gov.br vai permitir o acesso unificado a todos os serviços disponíveis, tanto no portal quanto no Centro de Atendimento Virtual, ECAC. Segundo Moacir Melo Júnior, analista de negócio do SERPRO, responsável pelo atendimento à Receita Federal, com isso o contribuinte não precisa mais de diferentes autenticações ou certificados digitais específicos, basta fazer o login para consultar dados, emitir documentos, fazer declarações e realizar outros serviços com mais rapidez e simplicidade. A segunda funcionalidade traz avanços no campo da representação digital. Após o login, o usuário pode atuar em nome de outras pessoas ou entidades, desde que autorizado. Isso inclui perfis como procurador, representante legal de empresas, sucessor de empresas encerradas, representantes de entes federados, entre outros. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.